Olá, turma. Aqui é a professora Roberta, professora de História. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito conhecido, que é as grandes navegações. Esse conteúdo também é conhecido como as expansões marítimas, Essas navegações, a partir do século XV, elas foram grandes expedições marítimas, realizadas inicialmente pelos portugueses e espanhóis, entre os séculos XV e o século XVI. Na verdade, o objetivo dessas navegações era em busca principalmente das especiarias. Além da busca por especiarias, também de novos territórios, metais preciosos como ouro e prata, e também espalhar a fé cristã, que era portugueses e espanhóis, eram países católicos, e também um dos objetivos da igreja também era expandir a fé cristã. Então, pela primeira vez na história, o mundo iria se conectar como nunca antes visto, Em várias populações de continentes diferentes iriam ter contato pela primeira vez a partir desse período das grandes navegações. Bem, o período das grandes navegações, ele começa principalmente depois da queda da cidade de Constantinopla. Eu trouxe um mapa aí para vocês mostrando onde fica a cidade de Constantinopla, o mar Mediterrâneo, a importância que essa cidade de Constantinopla tinha, que ligava o continente europeu ao Oriente, e esse mar Mediterrâneo. Na verdade, o mar Mediterrâneo, ele era o caminho, que ligava o Oriente ao continente europeu, e esse mar ele era utilizado, como nós vimos no vídeo anterior, desde o período das cruzadas, que os europeus entraram em contato com os orientais, com os produtos orientais, através dos árabes e das cidades italianas, como Gênova e Veneza, e esse comércio se intensificou a partir do século XI e até o século XV e ainda permanecia. Então, em 1453, quando a cidade de Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, eles começaram a dominar essa cidade, e o Mediterrâneo ficou praticamente nas mãos das cidades italianas de Gênova e Veneza, e essas especiarias, essas mercadorias, elas cada vez mais se dificultava a chegada dela na Europa e também cada vez mais cara. Então, o que eram essas especiarias, e para que elas serviam? As especiarias eram especialmente temperos, cravo, canela, gengibre, ervas, que serviam para o uso culinário. Na verdade, essas especiarias, elas eram utilizadas para se conservar os alimentos, principalmente as carnes, Claro, naquela época não existia a energia e muito menos a geladeira, Então, os europeus, eles utilizavam muito esses temperos vindos do Oriente, especialmente da Índia, para conservar os alimentos e evitar que esses alimentos apodrecessem. Então, as especiarias elas chegavam na Europa e eram produtos caros, por isso que era de grande interesse da burguesia europeia naquela época continuar com esse comércio. Então, a primeira nação europeia que vai se aventurar nas grandes navegações vai ser Portugal. Portugal ele vai ficar conhecido na história como sendo o país pioneiro das grandes navegações. Então, analisando esse mapa aí, onde nós vemos a localização de Portugal. Então, existe várias explicações, que nos dá a entender o porquê de Portugal ser o pioneiro das grandes navegações. Inicialmente porque Portugal ele foi o primeiro Estado-nação da Europa a se formar enquanto um poder centralizado, como um Estado-nação bem organizado, com um exército, uma moeda, uma organização bem definida no continente europeu. Principalmente a partir do século XIV, com a chamada Revolução de Aves, que foi uma nova dinastia que ascendeu a partir do século XIV em Portugal, e esses reis da dinastia de Avis, eles irão se unir com os comerciantes e tentar encontrar um novo caminho para as Índias. E esse novo caminho para as Índias era exatamente enfrentar o Oceano Atlântico, que era um oceano até então desconhecido para os europeus.
Então, além de Portugal ter se organizado como o primeiro Estado-nação da Europa, a posição geográfica de Portugal também vai ser muito importante, né? Porque Portugal está de cara, exatamente de cara para o Oceano Atlântico. Então, isso também favorecia ele para iniciar essas navegações marítimas. Também os conhecimentos que os portugueses tinham da chamada Escola de Sagres, né? Que era uma escola organizada pelos reis portugueses, onde eles incentivavam o estudo da navegação. Na chamada Escola de Sagres, eles estudavam como funcionavam as correntes marítimas, como se orientar pelos mapas, pelas constelações, e muitos desses conhecimentos eles tiveram com os árabes, né, com os árabes que permaneceram muito tempo na Península Ibérica. E também os portugueses nesse período eram especialistas em construir embarcações para enfrentar os oceanos, né, que eram essas embarcações eram chamadas de naus e caravelas. Bem, até então, até o século XV, o Oceano Atlântico era um oceano desconhecido. Então, na verdade, porque os europeus eles tinham medo do Oceano Atlântico, por ele ser desconhecido. Então, existia medos imaginários, né, ou seja, da imaginação da época, e também os medos reais, né, que realmente poderiam acontecer. Então, o que seriam esses medos que os europeus tinham do Oceano Atlântico? Os imaginários eram monstros de qualquer tipo, né, como grandes serpentes, dragões que poderiam tragar as embarcações e os navegantes, redemoinhos. Muitos na Europa naquela época ainda acreditavam que a Terra era plana. Então, muitos acreditavam que as embarcações poderiam encontrar abismos e cair nesses abismos. Acreditavam em sereias que poderiam encantar os navegadores. Então, isso eram os chamados medos, né? O imaginário europeu da época. E, claro, existia o medo real, né? Que realmente poderia acontecer numa dessas viagens. Tempestades, os embarcos a encalhar em locais rasos. Então, o mar, até hoje, é perigoso e, claro, naquela época, muito mais. Então, para enfrentar esse medo do mar e desse desconhecido, havia, né, o grande objetivo dos europeus nessa época era encontrar um novo caminho para as Índias. Por quê? Porque o comércio das especiarias era o que realmente interessava a eles. Então, vários instrumentos, né, começaram a ser utilizados por esses navegadores, como, por exemplo, a bússola. A bússola era um instrumento criado pelos chineses no século IV a.C., ou seja, já era utilizado há bastante tempo no mundo. Ele chegou à Europa trazido pelos árabes, né, que tinham trazido da China. E a bússola era um aparelho, como vocês estão vendo aí na imagem, né, e tem uma agulha, e essa agulha ela sempre está apontada para o norte, ou seja, o navegador se ele sabia onde estava o norte, ele também poderia identificar, né, os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Ou seja, era mais uma forma dele se localizar no oceano. Um outro instrumento também era o astrolábio, que era um instrumento que media a altura dos astros acima do horizonte. Ou seja, o astrolábio ele servia para medir a altura de onde se estava, né, nas embarcações, a altura dos astros acima do horizonte. E também existia um outro instrumento que era o quadrante. O quadrante era para medir a distância em relação ao horizonte, a distância de onde os navegadores estavam em relação à linha do horizonte. Então, esses instrumentos de navegação e todos os conhecimentos que esses navegadores estavam adquirindo, foi ser possível iniciar esse período das grandes navegações. Então, como Portugal foi o primeiro país, né, a se aventurar nessas expedições marítimas, Portugal, em 1415, né, antes mesmo da queda de Constantinopla, Portugal dominou a cidade de Ceuta, que fica no norte da África. Era uma cidade de domínio muçulmano. E essa cidade ela ficava exatamente no Estreito de Gibraltar, né, que é um estreito que separa o continente africano do continente europeu. Está aí a imagem para vocês
saber onde se localizava a cidade de Ceuta. Nessa época, quem governava Portugal era o rei Dom João I, e a cidade de Ceuta era uma cidade muito cobiçada, porque era um ponto de caravanas que vinham do Oriente trazendo muitas mercadorias. E também foi a partir dessa conquista de Ceuta que os portugueses também começaram a explorar o continente africano, que até então era muito desconhecido pelos portugueses, especialmente. A partir daí vai ter início o tráfico de escravos, ou seja, traficar escravos negros para os portugueses. Esses africanos vão ser extremamente importantes no período da colonização no continente americano. Bem, uma outra viagem também extremamente importante de falarmos é a viagem do navegador Bartolomeu Dias. Essa viagem ocorreu em 1488 e Bartolomeu Dias ele vai ficar conhecido na história por ser o primeiro navegador europeu a conseguir atingir o Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas, ele ficava no sul do continente africano, está aí a imagem no mapa, para vocês verem o percurso que foi feito, né? Ele viajou de Portugal, né, indo em direção ao sul do continente africano, pelo Oceano Atlântico, viajando próximo à costa da África, e o Cabo das Tormentas já está dizendo, tormentas, né? Essa região ao sul da África era um local extremamente perigoso para as embarcações. E não era fácil os navegadores conseguirem ultrapassar o sul africano até chegar ao Oceano Índico. Por quê? Porque aí era exatamente o objetivo que os portugueses tinham no momento para conseguir chegar às Índias. Então, essa conquista de Bartolomeu Dias vai ser muito comemorada, né, pelo rei de Portugal na época, o rei Dom João II, e ele irá batizar o Cabo das Tormentas com o nome de o Cabo da Boa Esperança. Por quê? Porque a partir daí, né, dessa descoberta do Bartolomeu Dias, existia a esperança dos portugueses de finalmente atingir o objetivo deles, que era atingir de fato as Índias, que esse era o objetivo no período das grandes navegações. Mas não apenas Portugal, né, estava interessado em chegar às Índias, né, pelo oceano. Mas também os espanhóis também estavam neste objetivo. Os reis espanhóis, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, eles também vão estar muito interessados nesse comércio de especiarias, né, e conquistar um novo caminho para as Índias. E eles vão contratar, né, um navegador muito conhecido, Cristóvão Colombo. Né, Cristóvão Colombo, ele era um grande estudioso da navegação e, diferentemente de muitos, Colombo ele acreditava plenamente que a Terra era redonda, né, e não plana, como alguns ainda acreditavam na época. E Cristóvão Colombo ele irá trazer o seu projeto, né, de navegação, vai apresentar aos reis espanhóis em 1492, e os planos de Colombo era chegar às Índias, também navegando pelo Atlântico, sendo que não na direção que os portugueses estavam fazendo, na direção ao sul, mas sim navegar pelo ocidente, através do Oceano Atlântico até atingir as Índias. Então, Cristóvão Colombo ele parte do porto de Palos, na Espanha, em 1492, com 3 embarcações, a Santa Maria, a Pinta e a Niná. E depois de 2 meses de viagem, extremamente difíceis, ele consegue chegar onde hoje é a América Central. Então, quando Cristóvão Colombo chegou, ele pensava ter chegado às Índias, né? Ele pensou ter conseguido o objetivo tão sonhado de atingir as Índias, sendo que, na verdade, Colombo estava enganado, né? Ele tinha descoberto um novo continente, né? O continente americano. Ele ainda fez mais 3 viagens para a região da América Central, pensando ser as Índias, e morreu na Europa imaginando ter conseguido o seu objetivo, mas alguns anos depois, um outro navegador, né, conhecido como Américo Vespúcio, ele vai chegar à conclusão de que, na verdade, Colombo tinha descoberto novas terras, né, que vão ficar conhecidas como Novo Mundo. Por isso que o continente americano hoje recebe o nome de América, né, exatamente ao Américo Vespúcio. Bem, logo após a chegada de Cristóvão Colombo a essas novas terras, até então desconhecidas,
vai haver uma briga, uma rivalidade muito grande entre os portugueses e os espanhóis. Na verdade, nenhum dos dois ainda, né, tinha conseguido o objetivo de atingir as Índias para continuar com seus comércios com as especiarias, mas irão se formular 2 tratados bem importantes em relação ao Oceano Atlântico e essas novas terras que estavam sendo descobertas. Então, analisando, né, bem esse mapa aí, vocês irão entender o que vão ser esses 2 tratados. Logo após a chegada de Colombo à América, os reis espanhóis eles tentaram garantir a posse do território para a Espanha, né, o território onde o Cristóvão Colombo tinha chegado. Então, eles recorreram ao Papa Alexandre VI, que era o Papa da época, e em maio de 1493 foi publicado um acordo, né, que foi conhecido como a Bula Intercoeteira ou Bula Papal, que é a mesma coisa. Então, essa bula estabelecia uma linha imaginária, né, como vocês estão vendo aí no mapa, essa linha imaginária localizada a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. O que era que dizia esse tratado? Todas as terras encontradas a leste dessa linha seriam dos portugueses e as terras a oeste seriam espanholas. Se analisarmos esse primeiro tratado, né, a Bula Papal, ela vai dar vantagem aos espanhóis, né, ou seja, os portugueses ficaram apenas com o oceano. Então, não satisfeitos, na época, né, o rei de Portugal, Dom João II, ele faz um acordo com os espanhóis para que seja feito um novo tratado, né, que vai ficar conhecido como o Tratado de Tordesilhas, né, o famoso Tratado de Tordesilhas. Então, esse tratado, ele vai mudar essa linha divisória, ou seja, essa linha divisória ela vai ficar 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, aumentando essa área de domínio português. Então, de acordo com esse Tratado de Tordesilhas, né, essas terras que vocês estão vendo aí, a leste seriam de Portugal e a oeste seria dos espanhóis. Então, esse tratado ele foi assinado na cidade de Tordesilhas, na Espanha, pelos reis portugueses e espanhóis em 1494. Se vocês analisarem o ano, 1994 é mesmo antes da chegada de Álvares Cabral, de Pedro Álvares Cabral no Brasil. Bem, após essas disputas e esse grande objetivo dos portugueses e espanhóis encontrar um caminho para as Índias, isso vai finalmente acontecer em 1498 com a conquista do navegador Vasco da Gama. Finalmente os portugueses irão atingir o seu grande objetivo, né, que era alcançar o Oriente, ou seja, as Índias, né, onde hoje nós conhecemos como Índia, China e Japão, que era exatamente de onde vinham essas especiarias. Então, o navegador Vasco da Gama, ele vai conseguir atingir o território das Índias, vai percorrer aí, como vocês estão vendo no mapa, vai sair de Portugal, percorrer toda a costa africana, né, vai ultrapassar o Cabo das Tormentas, do famoso Bartolomeu Dias, né, que agora então se chama o Cabo da Boa Esperança, irá fazer toda essa volta pelo oceano até atingir a cidade de Calicut nas Índias. Chegando às Índias, né, ele vai fazer amizades e comércio com os orientais e vai voltar para a Europa com toda a sua esquadra de navios repletos de mercadorias, né, de especiarias. Então, essa viagem de Vasco da Gama vai ser uma viagem extremamente lucrativa para os portugueses. E 2 anos depois, o rei de Portugal, até então o rei Dom Manuel I, né, conhecido como Venturoso, ele vai preparar uma nova viagem para as Índias, né, em 1500, a famosa viagem, né, de Pedro Álvares Cabral. Vai ser preparada uma esquadra com 13 navios, 11 caravelas e 2 naus, né, as caravelas elas eram mais rápidas e objetivas no oceano. E qual era o objetivo, né, do rei de Portugal? Exatamente fazer uma outra viagem às Índias, né, um caminho agora já conhecido por eles, e comprar as especiarias e lucrar com esse comércio mais uma vez. Sendo que essa viagem de Pedro Álvares Cabral vai acontecer, na verdade, algo inusitado, né?
Em plena rota, né, no Oceano Atlântico, há um desvio de rota e Pedro Álvares Cabral acaba chegando ao Brasil em 1500. Mais precisamente onde hoje é o estado da Bahia, né, Porto Seguro, na Bahia, em 22 de abril de 1500. Antigamente se falava que teria sido um acaso, né, o Pedro Álvares Cabral ter chegado no Brasil, mas na verdade, segundo as últimas pesquisas, se chegou à conclusão que na verdade foi um desvio proposital, né, porque espanhóis e portugueses já tinham noção que ao sul, né, do continente, desse novo continente encontrado por Colombo, alguns anos atrás, haveriam terras. Então, Portugal já estava de olho nesse novo mundo e Pedro Álvares Cabral fez esse desvio de rota até chegar, né, ao Brasil em 1500. Então, a frota de Cabral passa em torno de 10 dias no litoral do Brasil, faz um reconhecimento do pouco que eles conseguiram. O Pero Vaz de Caminha, né, que era o escrivão da viagem, faz uma carta ao rei Dom Manuel de Portugal, contando sobre a descoberta até então que eles fizeram, contando muitos detalhes dessa nova terra, e a carta de Pero Vaz de Caminha vai ser considerada o primeiro documento da história do Brasil. A partir daí, vai iniciar, né, o período conhecido como a colonização em todo o continente americano, né? Os portugueses colonizando o Brasil e os espanhóis, grande parte do continente americano. Então, Pedro Álvares Cabral, depois de sair do Brasil, ele continua sua viagem para as Índias, faz suas compras de suas mercadorias, né? Compra as especiarias no Oriente e retorna para Portugal. Então, gente, esse período das grandes navegações, na verdade, ele vai propiciar pela primeira vez na história o contato entre terras desconhecidas até então pelos europeus. Pela primeira vez na história vai começar, na verdade, a haver esse contato entre mundos desconhecidos. E é exatamente a partir deste acontecimento, né, dessas expedições marítimas, que se dará o período da história que nós conhecemos como a colonização dos europeus no continente americano. A partir daí, Europa e América vão estar em constante contato, né? Vai ficar conhecido como o encontro entre dois mundos. Então, o período das grandes navegações vai modificar todo o mundo até então conhecido. Então, a nossa aula sobre as grandes navegações termina por aqui e até a nossa próxima aula.